Se você clicou nesse vídeo é porque você precisa montar um cronograma de estudos de inglês, não é mesmo? Então aqui eu vou mostrar para você como montar um cronograma personalizado para suas necessidades, beleza? Então vem comigo que vem assunto bom por aí. Mas ó, é o seguinte, eu já vou avisando para você que esse vídeo ele vai ser um pouco mais longo do que o normal. E existem dois tipos de pessoas que vão assistir esse vídeo. Tem aquelas pessoas que vão sair no meio do vídeo porque, não sei, vão ficar com preguiça de assistir tudo. Só que essas pessoas são aquelas pessoas que vão continuar sempre dando desculpa, sabe? Não vai pra frente, não vão chegar no resultado que querem. E existem as outras pessoas, e essas outras pessoas são aquelas pessoas que vão assistir esse vídeo até o final, vão pegar o cronograma completinho aqui, tá bom? Com todas as dicas, com todos os macetes que eu vou passar pra vocês, e essas pessoas vão ter resultado, tá? Eu espero que você seja essa segunda pessoa aí, tá? E que você tenha resultados com o inglês. Mas antes de eu começar, já se inscreva aqui no meu canal para você não perder nenhum vídeo de inglês. Esse canal aqui ele foi criado para ajudar você a aprender inglês com vídeos todas as semanas. Eu tento postar aí pelo menos 2 vídeos por semana ajudando você a falar inglês com alguma aula, alguma dica, alguma estratégia. E também, se esse vídeo te ajudar, deixa o like aí para mim. Quando você deixa o like no vídeo, o YouTube ele entende que você gosta desse assunto e ele distribui outros vídeos desse tipo para você. Pode ter certeza que daqui a alguns dias o YouTube ele vai recomendar outros vídeos desse mesmo assunto para você, e não só vídeo do meu canal, vídeo de outros professores. Então por isso que é legal você deixar o like e você interagir aqui, tá bom? Ó, é o seguinte, antes da gente começar, antes de eu te passar o passo a passo, a gente precisa mudar um pouco o nosso pensamento, o nosso mindset, tá? Eu preciso trabalhar um pouco a sua mentalidade e eu preciso explicar para você como vai funcionar, né? Qual que é a estratégia por trás desse cronograma que eu vou passar para você, ok? Mas antes, deixa eu tomar meu cafezinho aqui. Cafezinho, porque eu tô gravando esse vídeo. São 8 horas da manhã, eu tô gravando agora, tá friozinho para tomar um café, mas enfim, vamos começar aqui, tá? Bom, como que eu vou dividir esse vídeo aqui e essa explicação para você? Primeiro de tudo, a gente precisa entender como que funciona um aprendizado de idioma. Segundo, a gente precisa definir um horário durante a sua semana para você estudar inglês e a gente precisa definir o cronograma. Como que funciona o processo de aprendizado? Na verdade, acho que eu vou começar pelo segundo. Vamos voltar aqui, vamos começar pelo segundo. Por que você precisa definir um horário específico para você estudar? E essa resposta aqui ela é bem simples. É porque você precisa criar uma rotina de estudos. E como que a gente cria uma rotina? É através da repetição. Então, quando você faz uma determinada atividade no mesmo horário durante muito tempo, isso acaba virando uma rotina. E o que é uma rotina? Uma rotina nada mais é que algo que você faz automaticamente sem pensar. Então, por exemplo, sei lá, você deve acordar aí todos os dias de manhã e escovar os seus dentes, tomar um banho, certo? Você tem a sua rotina matinal. Por que você faz isso automático? Porque você já fez tanto durante os seus dias, né, durante os últimos meses, que isso passou a ser natural para você. Você não precisa ficar pensando para você realizar essas atividades. Por isso que você precisa fazer com que o inglês ele vire uma rotina no seu dia a dia, durante a sua semana. E é por isso que você precisa definir um horário, certo? Você vai definir um horário específico, tá? Não é assim, eu vou estudar de manhã, eu vou estudar à tarde. Não é isso que você precisa fazer. Você precisa definir o horário exato, entendeu? Então, ó, eu vou estudar das 8 da manhã às 9 da manhã, tá? Por quê? Porque isso vai fazer com que você crie a rotina, você se compromete com aquele horário, certo? Porque quando você vira e fala assim, eu vou começar a estudar de manhã. De manhã pode ser 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, como pode ser meio-dia, entendeu? Para algumas pessoas, meio-dia ainda é de manhã, né? Então você precisa tomar um pouco de cuidado, senão fica muito perdido, entendeu? A sua rotina, ela fica muito perdida. É por isso que você precisa definir um horário, tá? Então, por exemplo, se você trabalha durante o dia, né? Você vai definir um horáriozinho à noite, certo? Você também pode pegar aqueles tempos ociosos, sabe aqueles tempos que você está saindo da sua casa para o trabalho, do trabalho para a academia, da academia para sua casa? Durante os seus trajetos aí, né, de um lugar para o outro, você pode utilizar para treinar um pouco o seu inglês, né? Para estudar um pouco o seu inglês. Então, muitas das vezes você já tem um tempo aí, é só você saber utilizá-lo da melhor maneira, tá? Então, você definiu o horário que você vai estudar, beleza. Agora aqui a gente vai passar para a segunda parte, que é o quê? Como funciona o aprendizado de um idioma, né? Quais são as etapas? O que você deve focar primeiro? O que você deve focar depois para a gente conseguir montar o nosso cronograma? Primeira coisa que você precisa ter ciência é que um aprendizado de idioma ele tem duas fases. A gente tem a fase do input e a gente tem a fase do output. Pô, Vini, você vai falar de novo isso? Eu já vi muitos professores falando isso, não sei o que, papai, é o mesmo papinho? Sim, é o mesmo papinho. Por quê? Porque é assim que funciona. Primeiro você trabalha
a compreensão do idioma, você precisa primeiro ler e ouvir bastante, né? Você precisa compreender, absorver o idioma para depois você trabalhar o seu output, você começar a falar e você começar a escrever. Porque eu quero que você pense comigo aí, tem como sair algo bom, tem como você ter um bom output se o seu input ele não está bem trabalhado? É um pouco complicado, né? Com certeza, eu garanto para você que não dá, ok? Primeiro você precisa trabalhar o seu input, depois você precisa trabalhar o seu output, alright? Agora, eu vou passar aqui por alguns perfis, tá? Então, por exemplo, eu vou passar pelo perfil da pessoa que está começando agora, vou passar depois pro perfil da pessoa que já está no nível intermediário, depois eu vou passar pro perfil da pessoa que já está em um nível um pouco mais avançado, tá? Para quem está começando agora, ok? Para quem está começando agora, então se você é do tipo de pessoa que está no inglês básico ou não sabe nada de inglês, fala, Vini, eu vou começar a estudar inglês agora. O que você precisa fazer? O seu foco ele tem que ser muito mais no input. Você vai colocar aí pelo menos 80% do seu tempo, você vai focar em absorver o inglês. Então, de segunda a segunda, o seu foco vai ser 80% input, 20% output. Por quê? Porque você precisa primeiro compreender o inglês. Você está começando a estudar inglês agora. Então, primeiro você precisa compreender para depois você falar. Por isso que, se você está começando agora, a maior parte do tempo vai ser o quê? Vai ser trabalhar o seu input. Então, com bastante leitura e bastante listening, tá? No final do vídeo eu vou passar alguns sites e algumas estratégias que você pode aplicar para deixar isso de uma forma um pouco mais automática, tá? Vamos agora aqui para o segundo perfil, que é para quem já está no nível um pouco mais intermediário, tal, tudo. O que você vai ter que fazer? Aqui, você pode dividir um pouco mais. Você não precisa focar tanto no seu input. Você precisa ainda trabalhar mais o seu input do que o seu output. Mas você já pode começar a trabalhar um pouco mais o seu output do que para quem já é iniciante. Então, por exemplo, se lá era 80-20, aqui pode ser 60-40, 65-35. Então, 65% do seu tempo você vai trabalhar bastante o seu input. 35% do seu tempo você vai trabalhar o seu output, tá? Se você não está no nível avançado já, você precisa sempre focar um pouco mais no seu input do que no output, alright? Você precisa continuar absorvendo bastante o inglês, ok? Agora, para as pessoas que estão no nível avançado já aí a gente já vai inverter, certo? Já que se você já está no nível avançado, então eu entendo, tá? Para quem está no nível avançado, que o input ele já está um pouco mais trabalhado, você já consegue compreender muita coisa no inglês, você coloca um filme, você já entende muita coisa, você coloca um texto, você já consegue ler tranquilamente. Então eu entendo que a pessoa que já tem um inglês avançado, ela já tem um input bem mais trabalhado do que a galera que está no nível básico e no nível intermediário. Então se você está nesse nível, o mais importante é você fazer o quê? É durante o seu cronograma que você for montar, você focar em atividades que trabalhem mais o seu output. Então aí você pode colocar 50-50. 50% do seu tempo você vai trabalhar output, 50% do seu tempo você vai trabalhar o input. Ah, Vini, por que eu não posso colocar 80 para o output e 20 para o input? Porque o input ele tem que ser trabalhado sempre, ok? Sempre você vai ter que estar trabalhando muito o seu input. Então se você está no nível básico, intermediário ou avançado, o input ele é sempre importante, tá? Você nunca vai deixar de trabalhar o seu input. O que vai mudar de uma fase para outra é que você vai colocar um pouco mais de exercícios de output. Para quem está começando, 20% do tempo output. Para quem está no nível intermediário, 35, 40% do tempo aí no output. E para quem já está no nível avançado, aí você pode colocar meio a meio, ou você pode colocar um pouquinho mais de output do que de input, alright? Bom, passamos aqui pelos perfis. Agora eu vou passar aqui alguns exercícios que eu recomendo para input e alguns exercícios que eu recomendo para output. Ah, Vini, você não vai passar um cronograma de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado? Gente, eu não posso passar um cronograma. Por quê? Porque eu não sei qual que é a sua real necessidade. Eu não sei se você está no nível avançado, se você está no nível intermediário, se você está no nível básico, né? Para eu passar um cronograma passo a passo, eu precisava ver qual que é a sua real necessidade, qual que é o seu nível exato, entendeu? Eu acho um pouco precipitado eu, professor de inglês, falar, ó, na segunda você vai estudar isso, na terça isso, na quarta isso. Por quê? Porque eu não sei qual que é o seu nível, tá? Então eu não vou te passar um cronograma, eu tô te mostrando como que você vai montar o seu cronograma, tá? É para você montar, como montar um cronograma, ok? Então vamos lá. As melhores atividades para você trabalhar o seu input é o quê? Com o reading e o listening, né? Então você precisa ler e você precisa ouvir bastante. Vini, como que eu posso começar isso? Eu tô começando agora, eu tô no nível básico. O que eu preciso fazer? Bom, você vai colocar algumas atividades
de textos com áudios, ok? Por que textos com áudios? Porque é o seguinte, se você está começando, se você está no nível básico, você não tem o input muito bem trabalhado. Então é um pouco precipitado você querer colocar um filme com legenda, mesmo que com legenda, tá? Ou um filme sem legenda, por quê? Porque você não vai entender nada. Né? E isso não vai trazer nenhum benefício para você. Então, no começo, é muito interessante que você comece trabalhando com os textos e áudios. Então, você vai pegar um texto que tenha o áudio, que tenha a narração, e você vai escutar acompanhando o texto. Conforme o tempo for passando, você faz isso com 1, 2, 3, 20, 30 textos, você vai lendo e acompanhando o listening, lendo e acompanhando o listening. Se depois de um tempo você achar que esse texto ou esse áudio ele tá fácil, você tira o texto e fica só no listening, tá? Você tem que entender aí pelo menos 80% do texto, tá? Para você passar para outro texto. Mesmo que você não entenda, fica escutando, fica estudando esse texto, ok? Você precisa trabalhar o seu input. Para quem está começando, eu recomendo trabalhar o input com textos e áudios, alright? Por quê? Porque tem um texto lá para você acompanhar, então fica um pouco mais fácil. Para quem está no nível intermediário, quais são os melhores exercícios para o input? Os melhores exercícios, eu ainda acho que são textos com áudio, só que aí você pode colocar alguns textos mais avançados, textos mais longos. Se você está no nível básico, você pode pegar textos um pouquinho mais curtos, né? Alguns parágrafos, digamos assim. Se você já está no nível intermediário, o que você pode fazer? Você pode pegar um texto maior, sabe? De uns 4, 5 parágrafos, aquelas redações, digamos assim, né? Alguns contos, algumas histórias. Por quê? Porque já tem um pouco de vocabulário um pouco mais avançado, já tem estruturas gramaticais um pouco mais avançadas e muito possivelmente a pessoa que estiver narrando aquele áudio, ele vai estar falando em uma velocidade um pouco maior do que simplesmente um parágrafo pequeno, tá bom? Então eu faria isso. Agora, se você já está no nível avançado, qual que é o melhor exercício para input? O melhor exercício para input é filmes e séries. Sim. Então, porque se você colocar um texto com áudio lá, de nível básico, de nível intermediário, você já vai conseguir dominar muitas coisas. Então aqui a gente precisa partir um pouquinho para o inglês real lá, dos filmes, das séries, documentários do YouTube, vídeos do YouTube de canais gringos, né? Você pode utilizar isso também. Então eu partiria para os filmes e para séries, ok? Ah, Vini, eu estou no nível básico e no nível intermediário. Eu posso colocar um filme, uma série? Poder você pode, tá? Só que eu não recomendo agora no começo, tá? Porque não adianta nada você colocar um filme, uma série e você não entender nada. Você não vai estar trabalhando o seu input da maneira correta, ok? Eu deixaria os filmes e as séries para um nível um pouco mais avançado aí, porque você já coloca com legenda em inglês, não precisa ficar colocando legenda em português. Com a minha experiência, eu já vi muitos alunos meus tendo resultados assim, então eu recomendo que você faça isso, tá? Então esses são os melhores exercícios para input, nível básico, intermediário e avançado, ok? Uma outra habilidade que você precisa trabalhar bastante para ganhar mais input aí, né, seria a leitura, tá? A leitura, por que a leitura? A leitura, ela vai te trazer muito vocabulário, por isso que é importante pelo menos você ler alguma coisinha de manhã em inglês, sabe? Tipo, o que eu faço, tá? Eu vou passar o que eu faço hoje e o que eu fiz durante muito tempo. Eu entrava todo dia de manhã em alguns sites de notícias em inglês, então The New York Times, The Guardian, British Council, que também tem algumas notícias. Então, eu entrava nesses sites, ok? Para ler alguma notícia nova, até para que eu me atualizasse. Então, além de você estar se atualizando, você vai estar praticando o seu inglês. Agora, se você está no nível básico, intermediário, pode ser um pouquinho difícil você entrar num site, né, e começar a ler alguma notícia, porque geralmente nesses sites, nesses portais assim, eles usam alguns vocabulários um pouco mais complicados. Então, o que eu recomendo se você está no nível básico ou intermediário? O que eu faria? Eu pegaria alguns livros, tá? Livros infantis, né, com um vocabulário um pouco mais simples, tá? E na verdade não precisa nem ser infantil, tá? Eu tenho um outro vídeo aqui no meu canal onde eu listo 5 livros, tá, para iniciantes no estudo de inglês aí. Então eu vou deixar o link na descrição, também passando aqui no card. Eu recomendo que você assista porque lá eu listo 5 livros para quem tá começando a estudar inglês aí e você melhorar o seu vocabulário, beleza? Agora, se você já tá no nível avançado, pega a notícia aí em inglês, em sites em inglês, e leia bastante notícia, porque além de você estar se atualizando, tá, você vai se atualizar e você ainda vai praticar o seu inglês, ok? Vou tomar mais um pouquinho do meu cafezinho aqui. Pronto, cafezinho tomado, vamos continuar aqui então. Mas ó, não sai do vídeo ainda, tá? Porque já já eu vou mostrar pra você o que eu faria se eu fosse do nível básico, o que eu estudaria em cada dia da semana pro básico, intermediário e avançado, tá? Então fica até o final, ok? Bom, vamos agora para o output. Quais são os melhores exercícios para o output? Bom, o output nada mais é que o writing e o speaking, né? Então a gente precisa colocar dentro do nosso cronograma alguns exercícios de escrita
e alguns exercícios de fala. Se você está no nível básico ou no nível intermediário, o que eu faria, tá? Sabe os textos e áudios do nível básico e intermediário que eu passei no input agora há pouco? O que eu faria? Para treinar o meu writing, eu faria alguns resumos desses textos, entendeu? Porque aí você estaria treinando o seu writing. E para o speaking, eu gravaria áudios ou eu gravaria vídeos praticando ou fazendo o resumo desses textos, entendeu? Então, assim, você não precisa começar já falando com as pessoas para praticar o seu speaking. Se você não tem vergonha de conversar no começo, se você não tem medo de errar, maravilha, já comece conversando com pessoas. Mas se você ainda quer praticar um pouco mais sozinho antes, eu faria isso, tá? Eu pegaria os textos e áudios do input, certo? E eu escreveria resumos, certo? Eu faria alguns resumos desses textos e eu também gravaria algum vídeo praticando a fala. O fato de você gravar um vídeo ou você gravar um áudio, você não vai sair mostrando pra ninguém, tá? Então não tenha vergonha, é só você, é você e a câmera, ninguém mais vai ver. Então grave uma, duas, três, quatro, 10 vezes se for tipo necessário, só que o mais importante é que você faça, ok? Agora, se você já está no nível avançado, se você já tem um input muito bem trabalhado e já está no nível avançado, o mais indicado é que você converse com pessoas. Você pode utilizar os mesmos exercícios para quem é básico e intermediário? Pode, claro que você pode, só que é bem interessante que você converse com pessoas. E aí, eu recomendo que você entre em alguns sites em inglês aí, tá? Em alguns fóruns. Bom, o que eu faria? Eu faria o seguinte, eu entraria no Facebook, em alguns grupos no Facebook, ou nem mesmo, ou não precisa nem ser grupo, tá? Mas eu procuraria pessoas que tivessem interesse em aprender português em troca de algumas conversas em inglês. Então, eu ia ensinar um pouco de português para as pessoas, em troca das pessoas me ensinarem inglês e a gente poder conversar, a gente poder trocar uma ideia, tá? Porque é bem interessante, se você está no nível avançado, que você converse com pessoas, né? Chegou a hora aí de você perder essa vergonha aí de falar com as pessoas e nada melhor do que procurar as pessoas certas para isso, tá? Então, conversar com gringos, conversar com pessoas que moram fora, europeus, americanos, australianos, japoneses, chineses, tá? Você consegue encontrar sim, tá bom? É muito fácil de você encontrar, você joga lá alguns grupos lá no Facebook, eu faria isso, beleza? Bom, dito isso, eu vou passar para você o que eu faria se eu tivesse no nível básico, intermediário ou avançado, ok? Se eu tivesse no nível básico, o que eu faria? Eu colocaria aí de 7 dias da semana, eu colocaria uns 5 dias, tá, focado no input, certo? E 2 dias eu focaria no output, right? Então, por exemplo, de segunda, terça, quarta e quinta e sexta, certo? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, eu ia focar bastante no meu listening e no meu reading. Então eu ia pegar o texto com áudio e eu ia ler bastante, eu ia escutar bastante ele durante esses 5 dias da semana. E aí, no sábado e no domingo, eu ia praticar o meu output. Eu ia escrever, né? E eu ia tentar me gravar aí falando, dando algum resumo desse texto e desse áudio, ok? Se eu estivesse no nível intermediário, eu ia fazer a mesma coisa. A única diferença é que eu ia diminuir um pouco o input e eu ia aumentar um pouquinho o output. Então, ao invés de 5 dias na semana, eu ia fazer 4 dias na semana, 3 dias na semana, entendeu? Eu ia diminuir o input. Então, eu ia ficar, por exemplo, segunda, terça, quarta e quinta, focado no meu input. E aí, no meu output, eu ia colocar sexta, sábado e domingo. Eu ia aumentar um dia aí pro output. Agora, se você já está no nível avançado, você diminui um pouco o seu input e aumenta um pouco o seu output. Então aí, de 7 dias na semana, eu colocaria aí pelo menos uns 4 dias de output, tá? Com bastante gravação, de eu falando, bastante resumo de textos e tal. E 2 dias na semana, 2 a 3 dias na semana, eu ia focar no meu input, alright? Se você chegou no final desse vídeo, coloca aqui nos comentários em qual nível você tá e também qual que é o cronograma que você definiu para você. Seria legal ver aí que você conseguiu montar o seu cronograma, eu ia ficar muito feliz de ver isso daí. Coloca aí para mim e aí eu posso dar alguns pitacos também aí, dependendo do que você colocar, tá bom? Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o joinha aí. Também não deixe de se inscrever aqui no meu canal para você não perder nenhum vídeo. Um grande abraço e see you in the next class.